Boa noite, paz seja convosco, amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. E essa mensagem que eu vou pregar, a fé, diga a fé. Aprendi muito sobre fé, a fé praticada em tempos difíceis, a fé praticada em tempos difíceis. Lucas 22, 31 a 34. Vamos ler. Jesus disse: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Amém? Fé. A fé praticada em tempos difíceis. A fé é o elemento essencial para a vida espiritual. Diga, a fé é o elemento essencial para a vida espiritual. Você tem algum nível de fé? Porque se você não tivesse nenhum nível de fé, você nem estaria aqui nesta noite. Você está nesse lugar porque de alguma forma você crê em Deus. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível. Diga, sem fé é impossível. O que é impossível? Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Se você não crê em Jesus, você não pode ser salvo. Você precisa de fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser salvo. Sem fé é impossível servir a Deus. Eu estou aqui porque eu tenho fé em servir esse Deus. Os diáconos que estão aí de serviço, vestidos com esse uniforme bonito, tudo engravatados. Ali atrás você olha ali, o Isaac está lá na posição de chique, abraçado com a mulher, em pleno trabalho. Eles estão vestidos de diácono porque eles têm um chamado para servir a Deus, e por isso que eles servem, porque eles têm fé em Deus. Amém? Sem fé é impossível contribuir. Muita gente não contribui porque não tem fé. Não dá dízimo porque não tem fé. Não dá oferta porque não tem fé. E vocês vão aprender muito nesses dias. No projeto de vida nós vamos ensinar para vocês. Já estamos ensinando, mas vamos ensinar mais ainda o que nós aprendemos, porque nós aprendemos na fonte. Sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícia, sobre voto, sobre semeadura, sobre colheita, sobre prosperidade. Então, mais uma vez, quantos almejam ser prósperos? Você tem fé para isso? Sim ou não? Quantos vão fazer sua inscrição para ir para o Jeová Jireh? É fé. É fé. Sem fé é impossível alcançar algum benefício de Deus. Sem fé é impossível ser vitorioso ou vitoriosa. Então você vê que a fé é o elemento essencial para a vida espiritual. A fé, ela precisa ser ativa. A fé, ela precisa ser viva. A fé, ela é como o Wi-Fi da internet. É invisível.
você não vê as ondas, mas ele tem o poder de conectar com o que você precisa, com a internet. Assim a fé é algo invisível, algo que você não vê, mas é algo poderoso que te conecta com o Criador do universo. Amém? A fé, ela tem uma força, diga força. A fé tem uma força propulsora. Ela gera impulsos, ela nos empurra para frente, nos eleva, nos dá ousadia, nos dá coragem. A fé, ela irrompe grilhões. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, fala exatamente sobre a fé dos antigos. Ela gera grandes resultados, ela muda circunstâncias e ela produz grandes vitórias. Só 3 pessoas creram e disseram aleluia, para você ver como é que está o nível da sua fé. A fé faz isso. Eu não sei, eu cheguei já depois, terminando já o louvor, né? Mas eu creio que as canções que foram cantadas falam de fé. Amém? Diga fé. É preciso ter fé para você mudar de vida. Gente, Deus, Ele quer mudar o nosso status. Nós somos filhos de Deus, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém? Se vocês observarem, Deus está nos trazendo mensagem de fé, nos preparando. Eu quero lembrar vocês que alguns meses atrás eu falei que esses são os 7 anos decisivos na nossa vida. Ou 7 anos, ou você vive 7 anos de vacas gordas, ou você pode viver 7 anos de vacas mirradas. Começou 23 a 30. Ah, pastor, nós já estamos vivendo os últimos dias. Sim, estamos. Mas por que ainda se preocupar com prosperidade? 7 anos. Pode ser que nós estejamos vivendo os últimos 7 anos da história da humanidade, mas nós podemos viver os 7 últimos anos melhores da nossa vida e da nossa história, para nós ajudarmos a obra de Deus, para nós ajudarmos as outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então é preciso ter fé. Diga, é preciso ter fé. Mas eu quero trazer para vocês um grande perigo, baseado nesse texto. É que a fé, ela pode desfalecer. A fé, ela pode se tornar enfraquecida, e esse é um dos problemas da igreja. É por isso que Deus está levantando homens para levantar a fé da igreja, para levantar a fé dos cristãos, para levantar homens para honrar pastores. Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás. Quem é Satanás? Aqui nesse texto é o matador da fé. Diga, o matador da fé. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. O que é peneirar? Alguém já peneirou alguma vez aqui? Alguém aqui já fez farinha? No interior, farinha. Como é que faz, Ania? Com peneira. E começa a balançar de um lado para outro, jogar de um lado para outro, a crueira. Né, Ania? Coar isso é peneirar. Então o texto está dizendo: Satanás pediu vocês para peneirá-los, para agitar, para sacudir, para moer. É isso que o diabo ele faz. Às vezes
Deus nos permite nós passarmos por um teste de resistência. É isso que às vezes Satanás ele quer fazer conosco. Ele quer nos sacudir. Ele quer sacudir teu casamento. Ele quer sacudir as tuas finanças. Ele quer sacudir, moer o teu corpo físico, trazendo enfermidade. Quer bagunçar com a família. E ele está tentando fazer isso aqui com os discípulos. Diz: ó, Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor intercede por nós. A palavra diz que Ele está sentado à direita do Pai para interceder por nós, não permitindo que a nossa fé venha desfalecer. Fale para a pessoa que está ao seu lado: não permita que a sua fé desfaleça. Mas dá um sacode nela e diga: a sua fé precisa estar viva. Você precisa estar vivo. Então Jesus diz: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, eu orei por ti para que você não desanime. Eu orei por você para que você não enfraqueça, para que você não fique abatido, não fique entorpecido. Tem muita gente que parece estar entorpecido, parece que usaram droga, estão no mundo da lua, estão numa outra vibe. Então Jesus diz: eu orei para que você não fique entorpecido. Eu orei para que você não fique esmorecido. Então, meu querido, não fique esmorecido na fé, não fique enfraquecido na fé, não fique desanimado na fé. Quando você está assim, é porque o capeta ele já veio pedir você, já tocou em você para lhe deixar esmorecido. Mas você é filho e é filha de Deus. Mantenha-se a fé viva, a fé ativa, porque é pela fé que você vai vencer. Aleluia. Amém? A fé desfalecida, ela torna a pessoa debilitada. A pessoa não tem vontade de ler, não tem vontade de orar, não tem vontade de vir para o culto, fica debilitada espiritualmente. E era isso que o diabo queria fazer com os discípulos. Olha, ele pediu os discípulos de Jesus. Olha a ousadia dele. Queria deixar aqueles homens abatidos espiritualmente. Quando a pessoa ela está assim, ela nega, preste atenção, ela nega a Jesus, mesmo sendo avisada antecipadamente. Não, eu estou bem, não vou me desviar, não, nunca vou negar Jesus. Jesus diz: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus completa: Pedro, tu ainda não te converteste. Ele diz: ó, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Diga: quando a pessoa se converte, ela fortalece os outros. Isso é o que? Diga: discipulado, consolidação. Só a verdadeira conversão é capaz de fazer com que vivamos a fé que Deus almeja para nós. Amém? E eu quero trazer rapidamente para vocês, não vamos demorar. Eu quero trazer 7 resultados que a falta de fé produz em nós. 7 resultados que a falta de fé produz em nós. Quantos aqui querem ser prósperos? Você tem fé para isso? Quantos daqui querem ser pobres? Quantos daqui querem ser castigados por Deus? Ninguém. Quantos daqui querem desonrar a Deus?
Quantos daqui querem que o céu se feche sobre você? Ninguém, né? É isso que acontece quando falta a fé. Baseado na história dos 10 espias, são 12, mas eu vou falar dos 10. Números capítulo 13, versículo de 1 ao 3. Números, estou lendo o livro de Números na minha leitura devocional. E o Senhor disse a Moisés: envie, presta atenção, envie homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Aqui diz dou, mas na outra versão diz que ele já deu. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Diga o melhor. Diga um príncipe. Era o melhor, era o chefe de cada tribo. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram chefes dos israelitas. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Oséias, filho de Nun. Moisés deu o nome de Josué. Diga Josué. E o outro é o Caleb. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou é fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou é pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam o quê? Sejam o quê? Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Diga gigantes. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. A terra que Deus havia dado para eles, que prometeu e havia dado para eles, era uma terra tão abençoada, era uma terra tão frutífera, que um cacho de uva, você vai ali no supermercado, você compra um cachinho desse tamanho, de 8, 11, 12 reais, cabe na palma da mão. Aí, gente, era um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Quantos homens? Meu Deus, era muita uva. Para você ter ideia, diga: a terra era abençoada. Diga: é isso que Deus quer nos dar. Diga: é isso que Deus dá ao seu povo. Amém? Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho das uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: preste atenção: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há o quê? Onde há o quê? Quem foi que prometeu isso? Foi Deus. Uma terra que mana? Tinha. De fato, Deus mente? Tinha onde
a leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas é o relatório dos 10. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque. Que foi que eu falei para vocês? 7 resultados que a falta de fé produz. Quando você está com crise de identidade, quando você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai, e você não sabe o que você pode conquistar. Quem era Israel? Povo escolhido por Deus. Deus era o seu Deus, amém? Deus prometeu o melhor para eles, amém? Eles aqui já saíram do Egito. Eles viram os milagres que Deus operou no Egito. Eles viram Deus abrir o mar. Deus enviou codornizes. Deus fez sair a água da rocha. Milagres é que não faltavam. Mas agora, diante de uma situação e que Deus os colocou ali de propósito, porque Deus queria dessa prova aí, Deus queria escolher o sucessor de Moisés. Quando Deus ele quer levantar alguém, ele vai colocar essa pessoa na prova. Quantos príncipes foram enviados? 12, um de cada tribo. Eu estou falando dos 10 porque são os negativos. Aí o que acontece? Eles disseram: olha, o povo que vive lá é poderoso. Eles estavam dizendo: olha, nós não somos poderosos. Mesmo Deus estando conosco, nós não somos poderosos. Poderosos são eles. Síndrome de vira-lata. Acha que o melhor está lá fora. Olha para si e se a pequena. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Está vendo lá a guerra do Ramais? Quem é o Ramais? Quem é aquele povo ali? São os antigos filisteus. Olha o que Israel está fazendo com eles. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Cadê aqueles que têm o pensamento de Caleb? Cadê aqueles que creem em Deus, que têm fé em Deus? Então vamos lá, gente. Primeiro, 7 resultados que a falta de fé produz em nós. Primeiro, a falta de fé nos diminui, nos torna negativos, nos faz retroceder e deixar de conquistar aquilo que Deus já nos deu. Você sabia que tem gente que Deus já deu bênção? Você sabia que aqui nessa igreja tem gente que Deus já deu um carro zero, que Deus já deu casa, que Deus já deu emprego, mas por falta de fé e de medo ainda não conquistou? Está lá, já está liberado. Você sabia disso? É isso que a falta de fé ela faz conosco, ela nos diminui.
nos torna negativos, nos faz retroceder, voltar atrás e deixar de conquistar aquilo que Deus já nos deu. Então no versículo 31 diz: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. No 14, 3, 4, eles dizem: não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Eles pensaram em voltar atrás, pensaram em se submeter àquela antiga escravidão. Deus já os tinha libertado, Deus já tinha tirado do cativeiro, mas eles querem voltar para lá. Eles querem voltar para pisar barro. Deus está dizendo: eu vou levar para vocês para uma terra que mana leite e mel, onde tem um cacho de uva que 2 homens têm que carregar. É de vocês, eu já dei para vocês. Eu tirei vocês da lama, vocês estavam pisando lama, mas eles queriam voltar para lá. Olha aí, ó. Vamos ler todos. Vamos lá, 1, 2, 3, bem alto. O Senhor ama a tua prosperidade. O Senhor, a Bíblia não diz que o Senhor, Ele ama a tua miséria e a tua pobreza. Isso é mentira do diabo, isso não é bíblico. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. Mas não é qualquer prosperidade. Baseado em quê? Na justiça. Baseado em princípios, baseado em justiça. E olha aqui, Deus tinha arrancado aquele povo da lama e eles queriam voltar. Quantos já voltaram para a lama? Quantos que Deus libertou, que Deus quis abençoar, prosperar, mas voltaram para a lama, se desviaram, voltaram atrás. Então eles pensaram em voltar atrás por falta de fé. Falta de fé. Segundo lugar, a falta de fé produz desonra. Fecha os céus sobre nós. Preste atenção. E contamina os que estão à nossa volta. A falta de fé produz o que? Desonra. Quem não tem fé vai desonrar o líder. A falta de fé, quando ele desonra o líder, o céu se fecha sobre ele. E quando ele não tem fé, ele contamina quem está ao lado dele. Se ele tiver fé, ele vai contaminar, contagiar positivamente. Mas se ele não tiver fé, ele vai adoecer. Ele está doente, ele vai adoecer quem está ao seu lado. Versículo 32, 13, 32 e 33. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles estão dizendo para Moisés: Moisés, essa terra não presta. Nós não podemos perder tempo para ir para esta terra. Só que esta terra que eles dizem que não presta, quem deu foi Deus. Terra que mana leite e mel com fartura. Diz então que eles infamaram. O que é infamar? Infamar é desonrar. Quando eles desonraram a terra, eles desonraram o próprio Deus. Aquilo que você desonra, você não terá mais benefício nenhum. Diga: aquilo que eu desonro, eu não terei mais benefício nenhum. Fale assim para mim: prova, pastor. Eu te provo. Quem foi que entrou nessa terra?
Quem foi que entrou nessa terra? Daquela geração, Josué e Caleb. Eu pergunto para vocês, eles infamaram a terra? Não. Aquilo que você desonra por falta de fé, você não terá mais benefício nenhum. Os céus se fecham. Vão morrer no deserto. Não vão entrar. Gente, essa questão de desonra é algo muito sério. Foi o que aconteceu com Jesus em Nazaré. Quando você lê Mateus 13, Marcos 6, Jesus disse que não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Está falando a respeito de Nazaré. E diz que em Nazaré, pelo fato dele ser filho daquela cidade, ele diz que ali as pessoas não o honravam. O profeta não tem honra na sua casa. E quando ele ia para a sinagoga, as pessoas diziam: mas não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de José e Maria? Não estão entre nós os seus irmãos? E com isso eles iam difamando a Jesus. O que acontece? Marcos 6, 5 e 6 diz: ele não pôde. Como é que Jesus não pode fazer milagre? Diz: ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. O que foi que houve? Os céus se fecharam. Os céus se fecharam. Quando a desonra com as coisas relacionadas a Deus, os céus se fecham. Eles desonraram a terra, os céus se fecham. Eles desonraram o homem de Deus, o Filho de Deus, e os céus se fecharam. Sempre eu digo, não adianta você vir pedir oração do pastor se você fala mal dele. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O céu se fecha. Então, a falta de fé produz desonra, fecha os céus sobre nós e contamina os que estão ao nosso lado. A desonra, ela fecha os céus. Deuteronômio 28, 23. Leia aí para mim. O céu sobre a cabeça é de bronze. Não sobe, não desce bênção. Não sobe oração, não desce resposta. A semente não tem como ser semeada. O chão é de bronze. Terceiro, a falta de fé produz desespero. A falta de fé produz desespero. Números 14, 1, 2. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite, quando eles deram aquele relatório negativo. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Quem está com a fé debilitada murmura. Quem enfrenta uma situação de crise com a fé debilitada entra em desespero, entra em pânico. Ai meu Deus, eu vou morrer. Ai, e essa conta de água, essa conta de luz, meu Deus, eu não tenho como pagar, eu não tenho com o que me alimentar, eu não tenho com o que comer hoje. De onde virá? Virá de algum lugar. Ele diz: olhe para os pássaros, eles trabalham, eles semeiam, mas eles morrem de fome. Olhai para os lírios do campo,
Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a ele. Aí diz: quanto mais a vocês, homens de pequena fé. O problema do homem é a fé. Amém? Então quem está com a fé debilitada murmura, entra em desespero, tem desejo de morte e até desejo de suicídio. Eles dizem: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Já que vocês estão... Cuidado com o que você fala. Quando você estiver débil na fé, cuidado com o que você fala, porque acaba acontecendo. Eles disseram: se nós morrêssemos nesse deserto. Pois é aí que eles vão morrer. Eles vão morrer no deserto. Não murmure, diga para o seu irmão: não murmure. Diga, porque a murmuração é a vitamina do diabo. Diga para ele: deixe o diabo com fome. A murmuração é a vitamina do diabo. Quarto, a falta de fé produz rebeldia, orgulho, obstinação, insubmissão. Números 14, 9. Caleb disse: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não sejam rebeldes, sejam tementes a Deus. Eles estão vendo a dificuldade e vão se rebelar contra Deus. Deus está colocando eles em prova. Eles estão se desqualificando quando eles começam a murmurar. A falta de fé produz rebeldia, produz orgulho, obstinação e submissão. Quinto, a falta de fé produz medo, desconfiança e descontrole emocional. Já aconteceu isso com você? Acabou a fé, quis quebrar tudo em casa, quis bater na mulher, quis espancar os filhos, quis bater no marido. Aconteceu com você? Sim ou não? A falta de fé produz medo, desconfiança e descontrole emocional. Números 14, 9. Que foi que Caleb falou para eles? E não temais o povo desta terra. Não tema o povo desta terra. Maior é o que está contigo, e maior é o que está em ti do que o que está no mundo. Você e Deus são maioria. Não há o que temer. O nosso Deus é o Deus provedor. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Aleluia. Não tema diante das dificuldades. Versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Apedrejassem quem? Josué e Caleb. Disseram: vamos apedrejá-los. E olha o que acontece. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. É isso que a falta de fé produz: medo, desconfiança, descontrole emocional. Eles queriam apedrejar os únicos que estavam sóbrios. Eles queriam apedrejar os únicos que estavam mostrando o caminho. Olha, não temam, porque Deus é conosco. Nós podemos vencê-los, nós podemos devorá-los como pão. Irmão, olhe para você. Olhe para você. Pergunte para você: você se conhece? Pergunte para você: você sabe quem você é? Você sabe quem te resgatou? Diga para você: quem te resgatou foi aquele
que nunca perde batalhas. Aleluia. Quem te resgatou foi aquele que não perde batalhas. Você, ei meu querido, minha querida, você não é fraco não. Diga para você, ei maninho, maninha, tu não é fraca não. Já contei essa história aqui. Um jovem estava meio desviado, estava triste, andando na rua, achando que Deus tinha abandonado ele. Estava com fome, com sede, meio-dia andando na rua. Ele viu um muro, chegou lá, se debruçou assim no muro, ficou lá triste. De repente um portão abriu, uma mulher veio para cima dele. Ei, o que é que você está fazendo aí? Ele levou um susto. Não, estou com sede, estou cansado, estou indo para minha casa e eu parei aqui para me escorar. Sai daqui. Mas por quê? Você está escorado aí? Os meus caboclos não podem descer enquanto você estiver aí, porque ele disse que você pertence àquele homem branco lá de cima. Vai embora daqui. Ele não sabia que o poder de Deus estava sobre ele. Aleluia. Agora vira para o teu vizinho e diga: maninho, maninha, fala o amazonense mesmo, tu não é fraco não. Ei, tu não é fraco não. Amém? Não temas. Não temas. Sexto, a falta de fé produz cegueira espiritual. O Senhor disse a Moisés, versículo 11: até quando me provocará este povo? Diga, a falta de fé. Fale bem alto, diga, a falta de fé é uma provocação contra Deus. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Creia no Senhor. Sétimo, eu falei quantos? Sétimo, a falta de fé produz castigo divino. Versículo 12: até quando esse povo vai me provocar? Então vou dar uma lição para eles. Eu vou trazer uma disciplina na vida deles para eles aprenderem a crer. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei a ti povo maior e mais forte do que ele. Está falando para Moisés. Porque eles não creem em mim, eu vou tocá-los. Eu vou trazer disciplina. Eu vou trazer correção. A disciplina e a correção de Deus são o ajustamento do povo na fé. Amém? Vamos lá. 7 resultados que a falta de fé produz. Agora eu vou falar mais rápido, em 1 minuto. 7 resultados positivos que a fé produz. Primeiro, a fé, ela nos faz crescer, ela nos aumenta, ela nos torna positivos. A fé nos faz avançar e conquistamos aquilo que Deus já nos deu. Vai dando aleluia. A fé produz honra. Diga, a fé honra a Deus. Fale bem alto, a fé honra a Deus. Abre o céu sobre a minha vida. Influencia os que estão à minha volta. Diga, a fé produz em mim esperança. A fé produz em mim obediência, submissão. A fé produz em mim coragem, confiança, controle emocional. A fé produz em mim foco para conquistar aquilo que Deus já me deu.
A fé produz em mim bênção de Deus. Aplauda Jesus. Gente, nestes dias, nós temos que viver pela fé. Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Não deixe que a sua fé desfaleça. O meu dever aqui como pastor de vocês é não permitir que a fé de vocês desfaleça. É fortalecê-los vocês na fé. Nesses dias, nós só temos uma opção: viver por fé e confiar inteiramente em Deus. Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, diga, se retroceder, se voltar atrás, não me agradarei dele. Agora diga bem alto comigo, diga: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, em nome de Jeová Jireh. Creia nesse Deus. Jesus, depois perguntando para eles, falando sobre fé e perguntando para eles, Lucas 22, 35: porventura, quando eu os enviei, presta atenção, quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sem sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Vamos lá, 1, 2, 3. Então Jesus diga: nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.